E diz assim o texto, eu vou ler na minha versão, vou ler na versão que todos conhecem. Versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, como nós falamos aqui, como eu acabei de falar, nós estamos no ano escatológico, falando acerca desse assunto, que é bem propício. As profecias estão se cumprindo, os tempos estão se findando, Jesus jaz às portas, Jesus já está mais próximo hoje do que quando cremos. E esta palavra diz o seguinte, que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o maior acontecimento que a igreja espera nesses últimos tempos é o arrebatamento. Glória a Deus. Amém? Mas para quem o Senhor vai vir? Quem será esse povo que o Senhor vai levar para o céu? Como é que nós devemos estar diante desse acontecimento que será rápido? Como diz a palavra, ele virá como um ladrão para aqueles que estão dormindo, mas para nós que estivermos acordados, nós ouviremos a trombeta de Deus, os mortos que em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas quem são esses que serão transformados, que serão ressuscitados, que encontrarão com o Senhor nos céus e estarão com eles para sempre? Isso que nós vamos ver nesta noite. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem se perdido, algo que tem sido banalizado, a graça barata. O apóstolo Paulo vai falar em uma das igrejas que ficava numa região, se eu não me engano, Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não para a libertinagem. E esse é o assunto de hoje, a santificação. E o que é a santificação? Eu gostaria de ler algumas referências do dicionário bíblico, das línguas originais. Santificação, em Hebreus 12:14, do grego, agiasmos, que significa consagração, purificação. 2, o efeito da consagração. A, santificação de coração e vida. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo falando à igreja de Tessalonicenses, vai dizer, no versículo 23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E traduziu da palavra vos santifique, do grego hagiazo, que significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado, ou santificar. 2, separar das coisas profanas e dedicar a Deus. 2a, consagrar coisas a Deus. B, dedicar pessoas a Deus. E 3, purificar. 3a, limpar externamente. B, purificar por meio de expiação, livrar da culpa do pecado. C, purificar internamente pela renovação da alma. Glória a Deus. Isso é a santificação. No princípio, Deus, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, 31, você pode abrir lá e pode ver que Deus, ele cria o homem. Deus, ele é totalmente santo, totalmente separado, totalmente puro, totalmente lindo, totalmente justo, totalmente irrepreensível, totalmente cheio de equidade, totalmente justo, totalmente honesto. E ele cria o homem.
E ele reunido ali com o Filho, com o Senhor Espírito Santo, com o Senhor Filho, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus é santo. Deus é totalmente separado. E ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que entendemos? O homem é santo. Separado. Não santo como ele, mas santo, separado, justo. Quando Deus criou o homem, não havia pecado. Quando Deus criou o homem, não havia injustiça. Quando Deus criou o homem, não havia dor. Quando Deus criou o homem, não havia intrigas. Quando Deus criou o homem, não havia preocupação. Quando Deus criou o homem, ele era totalmente santo, consagrado, dedicado ao Senhor. Ele vivia para o Senhor. A sua vida era para o Senhor. Os seus negócios eram para o Senhor. Os seus trabalhos eram para o Senhor. Deus ali, ele ordena para o homem: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai, sujeitai. E tudo que ele fazia era para a glória do Senhor. Então Deus, ele nos cria totalmente puro, santo. Ele nos cria dessa forma. Então a santificação, queridos, é algo que é original do ser humano, da criação. Deus nos criou para sermos santos. Mas aí acontece algo no meio do caminho. Mas aí surge um personagem que todos nós conhecemos, aquele que a todo momento aponta o dedo para nós, aquele que vem para nos enganar, aquele que vem para sujar as nossas vestes. Deus nos fez santos, separados, sem mancha, sem culpa, sem pecado. Mas o inimigo, ele adentra aquele jardim e ele começa a enganar. Começa com Eva. Ô Eva, não foi assim que o Senhor disse? Comerás todo o fruto dos jardins, mas não tocarás. Mas isso é mentira. Porque ele quer que você não seja como ele, porque ele sabe que quando você comer, você vai... E aí entra o pecado. Ela come, dá Adão. E o pecado entra no mundo. Paulo, em Romanos 5, vai dizer que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Por um entrou o pecado e todos pecaram, todos caíram, porque Adão era o representante da raça humana. Mas a palavra de Deus também vai dizer, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, abra comigo aí. Abra comigo rapidinho, eu vou tentar correr. Parece que está um pouco grande. Mas me ajuda aí. Vamos nos ajudar aí. 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Falando do filho que nasceria da mulher. Falando do Senhor Jesus. O pecado entra. A sujeira entra. As vestes brancas são manchadas. Aquilo que reluzia já não reluze mais, porque o pecado entrou, o pecado sujou, o pecado afastou, o pecado fez separação, como diz Isaías, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não é descuidado. Deus, além de santo, ele é sábio. Além de sábio, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E antes mesmo disso acontecer, abra comigo. Vamos dar um passeio. Vamos folhear essas páginas amarelas junto comigo aí. Vamos tirar a poeira da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Veja, conhecido antes da fundação, antes que o mundo viesse a existir, antes que o Senhor dissesse haja luz,
já tinha sido preparado um cordeiro totalmente puro, totalmente santo, separado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para morrer no nosso lugar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és digno. Oh, glória a Deus. Então o pecado entra, mas Deus não é pego de desapercebido. Jesus já estava ali. Eis-me aqui, envia-me a mim. No teu livro está escrito ao meu respeito. De holocaustos e oblações não te agradaste, mas um corpo me preparaste. Eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Glórias a ti. A santificação é uma obra de Deus. Ela começa no novo nascimento. Vamos ler comigo. Vamos ler Tito. João 3 nós já conhecemos. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Só pode entrar no reino de Deus quem é nascido do Espírito, da água e do Espírito. Mas abra comigo em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7, que vai dizer assim: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a santificação, amados, é uma obra de Deus. Deus, Ele nos criou santo. No meio do caminho nós caímos, mas Ele continua com o seu plano. No plano da salvação está a santificação. E sem ela nós não veremos ao Senhor. Esta obra, este plano que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida, está de pé, continua do mesmo jeito, assim como Ele é, assim como Ele foi, assim como Ele será, o plano dEle continua, que nós sejamos santos, sejamos separados, sejamos consagrados, dedicados a Ele, para louvar Ele, para servir a Ele, para estar perto dEle, para andar com Ele, para viver com Ele. Nós temos que desejar isso, amados, porque é uma obra de Deus. Todos nós que nascemos de novo temos que entender que nós fomos chamados das trevas para o reino do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados das trevas para a luz, para que anunciemos as virtudes de Deus. Esta é uma obra de Deus, amados. Abra comigo em Romanos 8:11, rapidamente. Que vai dizer assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. É Ele que dá vida. É Ele que dá vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Mas quando Ele veio e morreu e pregou na cruz a escrita de dívida que era contra nós, ali, através do sangue vertido do Senhor Jesus, nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos redimidos do pecado e da morte, e Ele nos santificou, nos separou de novo para Ele, e é Ele que nos dá vida. Se o pecado da morte, Ele nos dá vida, por meio da santificação, por meio do seu Filho Jesus, que se tornou a nossa justiça. Glória a Deus. É a vontade de Deus, amado.
Deus nos criou santo e é da vontade de Deus que nós voltemos a ser santo, ser separado. Todo dia nós somos atacados em casa, somos atacados na televisão, somos atacados no rádio, somos atacados no trabalho, somos atacados andando, somos atacados dormindo, somos atacados de todos os lados. O inimigo tenta nos contaminar, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através dos nossos sentidos. Lembra que o Senhor Jesus falou que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Mas o que é que sai, sem antes entrar? E os meios por qual ele entra é através dos nossos olhos, é através dos nossos ouvidos. O que é que nós temos ouvido? Do que é que nós temos nos alimentado? Do que é que nós temos visto? Vimos nos últimos tempos aí, muitos cristãos pararam para ver o carnaval, para ver a festa, a maior festa do mundo, para ouvir os cânticos, as músicas, as melodias, que nada mais, nada menos é do que a adoração às entidades, aos demônios. Foi isso que nós vimos aí. O inimigo tem se revelado, e aqueles que estão lá fora não têm visto. Mas nós somos um povo separado, nós somos um povo acordado, nós não estamos dormindo. Jesus já iluminou, Jesus já afastou as trevas de nós, Jesus já tirou as escamas de nós. Então nós temos que nos separar, porque esta é a vontade de Deus. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Você quer ver o Senhor, igreja? Você quer ver o Senhor, igreja? Você quer ver o Senhor, igreja? Então comece a seguir, comece a buscar, comece a se consagrar, comece a se separar, comece a se afastar daquilo que te afasta do seu Senhor, daquele que morreu por você, daquele que verteu na cruz o seu sangue por você, igreja, por mim e por você. Nós temos que ter isso ardendo no nosso coração. Se nós não entendemos isso, a nossa crença, a nossa vinda aqui é em vão. Nós estaremos nadando e vamos morrer na praia. Como diz o ditado, nadou e morreu na praia, porque não entendeu. José vai falar que o meu povo perece porque faltou sabedoria. Então vamos entender. 4, versículo 3 vai dizendo assim: a vontade de Deus, a vontade de quem, igreja? De Deus, é que vocês sejam santificados. Na parte B vai falar, abstenham-se da imoralidade sexual. É um dos pecados, é uma das coisas que contamina. Aqui específico para a igreja de Tessalônica, mas existem muitas outras coisas que contaminam. Em Gálatas capítulo 5 vai dizer que as obras da carne ali são diversas, aquelas obras ali contaminam o homem. Porfia, inveja, dissensões, facções, ira, e um monte de coisa. Mas é a vontade de Deus que vocês sejam santificados, que nós sejamos santificados. É da vontade de Deus. E o inimigo trabalha, o inimigo sabe que se ele nos conduzir, se ele nos enganar, para que nós vivamos pelo pecado, nós estaremos sujos. Se nós estivermos sujos, se nós estivermos andando no pecado, nós seremos afastados do Senhor para sempre. E não é isso que Deus quer para nós. Porque o Senhor fala na sua palavra que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para a sua criação. Você é a criação. Você é precioso, você é preciosa. Você nasceu do coração de Deus. Deus te desejou. Não pense que é por acaso que você está aí
Não pense que é por acaso que você veio ao mundo. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te alcançou, Deus foi atrás de você, você estava caído, nós estávamos caídos, nós estávamos perdidos, nós estávamos sujos, nós estávamos pelos becos e pelos valados, mas o Senhor enviou os seus profetas, o Senhor enviou os seus homens separados, os homens santos, para ir atrás de nós, para nos separar do pecado, para nos separar das trevas. Então é da vontade de Deus que você seja santificado. É da vontade de Deus. Glória a Deus. Mas a santificação, além de ser uma obra de Deus, não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, parados, esperando o Senhor fazer tudo. Deus, Ele nos deu a oportunidade de cooperarmos com Ele, neste processo de santificação, neste processo de separação, neste processo de afastamento do pecado. E Ele fala, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, segui. Olha aí os imperativos. Seguir é nossa parte. Ele nos manda seguir. Seguir a paz com todos. Seguir a santificação. Deus opera. É da vontade de Deus. Mas nós temos parte também. Mas como? Como, diácono Marlon? Eu sou tão fraco. Verdade, você é fraco, eu sou fraco. Como, diácono Marlon, minha família é assim, verdade. Parte da minha família também é assim. Ah, diácono Marlon, nada dá certo para mim. Eu sei, o mundo jaz no maligno. Ah, mas eu não fui criado, não fui ensinado. Não tem problema. Existe uma pessoa chamado outro Consolador, chamado Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, quando o Senhor ele sobe aos céus, e durante uma reunião de apenas 10 dias ali, Ele envia o Espírito Santo no Pentecoste, e é derramado sobre a sua igreja. Em Atos capítulo 2, dentro da casa, os irmãos estavam orando, os irmãos estavam esperando a promessa do Senhor Jesus, a promessa do Pai de Joel 3, e ali é derramado o Espírito Santo, e é esta pessoa que vai nos ajudar nesse processo de santificação, porque o Senhor Jesus mesmo fala: sem mim nada podeis fazer, e é por isso que Ele envia o outro Consolador, para te ajudar, para te auxiliar, para fazer lembrar as palavras dEle. Fique tranquilo, eu também sou fraco, os homens que estão aqui em cima também são fracos, mas em Cristo nós somos fortes, em Cristo nós somos fortes. O salmista vai dizer: no Senhor faremos proezas, no Senhor. É no Senhor, não é na sua força, não é na minha força, não é na força do braço, é pelo Espírito do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. É o Senhor que opera em nós. Gálatas 5,16. Mais um versículo, e vai dizer assim no versículo 16: por isso, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo, ou de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Quer ser separado? Quer santificado? Quer um dia estar com o seu Senhor? Vivam pelo Espírito Santo. Vivam pelo Espírito, ande no Espírito, orem em Espírito. Paulo vai dizer: orando em Espírito em todo o tempo. Nós temos que viver pelo Espírito. Nós temos que buscar as coisas do alto. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai, andai, vivei, segui. É nosso trabalho, é nossa parte também. Deus, Ele faz
mas Ele quer ver você cooperando. Deus, Ele faz, mas Ele quer ver você abrindo o seu coração e deixando que Ele entre e faça morada, e deixando que Ele entre e tire a bagunça, e deixando que Ele entre e arrume aquilo que está desarrumado. Por que você tem resistido? Por que você não tem deixado Jesus mexer aí dentro? Ei, Ele é o teu Criador. Se existe uma pessoa que quer ver o seu bem, se existe uma pessoa que quer te ver bem, se existe uma pessoa que te ama, se existe uma pessoa que tem planos para você, planos de paz e não de mal, lembra do Senhor dizendo, através do profeta Jeremias, eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você tem esperando? O que nós estamos esperando? Não é o bem, não é a paz, não é a alegria, não é o gozo, não é a salvação. É isso que Ele deseja para você, é isso que Ele quer para você, é isso que Ele quer para mim, é isso que Ele quer para nós. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Vou dar uma corrida, pastor. Glória a Deus. A nossa santificação não é total aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer que o caminho do justo, Salomão vai dizer, o caminho do justo é que nem a luz da aurora. Vai brilhando, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Fique tranquilo. Fique tranquilo se você pecar, fique tranquilo. O apóstolo João já sabia disso. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Porém, se pecar, temos junto ao Pai um advogado, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a ordem, não pequeis, não peque. Segui a santificação, viva no Espírito, não peque. Mas Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos limitados. Isso não é desculpa para pecar, amados. Mas vai ter momentos que você não vai conseguir se segurar, é normal. Lembra dos apóstolos? Olhemos para a Bíblia. Os apóstolos estavam do lado do Salvador. Os apóstolos estavam do lado de Jesus. E mesmo assim eles pecaram. Jesus queria passar por Samaria em determinado momento, mas só que Ele envia os discípulos chegando lá, Samaria não recebe o Senhor Jesus. Naquele determinado momento, Tiago e João voltam, Ele fala, Senhor, eles não te receberam, quer que façamos descer fogo do céu para que os consumam? Andando com Jesus, amado, que isso? Aí Jesus volta para ele com todo amor, porque é com todo amor que Ele nos corrige, amado. É com todo amor que Ele nos disciplina. Quer ver? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Mais uma vez. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. É de ânimo, hein? Que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Fique tranquilo se o Senhor puxar a tua orelha. Fique tranquilo se você tomar umas varadinhas na perna. Eu tomei umas varadinhas na perna quando eu era criança. Tomei mesmo. Não tomei muito não, porque eu era muito sonso. Glória a Deus, Jesus me libertou desse negócio. É terrível, né? O sonso é pior do que aquele que já mostra, né? O que é. Vai ali, vai comendo pelas beiradas, fazendo um monte de besteira, achando que está bem. Só que o pecado, Paulo vai dizer que o pecado é excessivamente maligno. É terrível. E uma hora a conta chega. E mamãe, quando fazia alguma coisa, seu moleque, vem cá. Meus irmãos, eu vi meus irmãos muito apanhar. Meu Deus do céu. Minha mãe chegava, brigaram na rua, fizeram bagunça, quebraram não sei o quê. Vai para o banho. Era no banho. Quando entrava no banho, irmão Jefferson, irmão, eu via meus irmãos.
Falei, Jesus, o que é isso? Vai, tira a roupa, vai pro banho, entra aí. Pelado. Quando eles entravam, era aquela porta sanfonada. Meu Deus do céu, aquela partezinha que coloca assim para travar por dentro já não tinha. Acho que já tinha quebrado, já de propósito já. Já entrou pro banho? Já. Ela vinha. Uau, abria aquela porta e pau, pau, só ouviu o barulho. E aquele pula-pula. Você não sabia que ele estava no poder, ou se estava sentindo dor, era um negócio terrível. Mas por que mamãe fazia isso? Porque ela amava. Porque ela amava. Ela sabia que seus filhos vivem numa comunidade. E na comunidade, nós temos que ser bem orientados. Nós que vivemos aqui na comunidade, nós que crescemos na comunidade, nós sabemos como que é. Se nós nos juntarmos com alguns aí que infelizmente estão presos, estão perdidos, estão nas mãos de Satanás, nós seríamos mortos, nós seríamos presos, nós seríamos mal vistos. E mamãe, porque nos amava, ela fazia isso. Dava varada, dava com força, estava bonito. Marcava, ficava quente. E falava, menino, eu não te botei no mundo para você ser um marginal. Eu não te botei no mundo para ser isso e tal e tal. Porque mamãe amava. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Você vai errar muito ainda. Eu vou errar muito ainda. Mas nós temos um pai amoroso, um pai fiel, que não vai deixar de usar a vara de disciplina porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque ele quer te separar deste mundo mau. Já estou acabando. Mas vamos ler ali o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Falei que a gente ia dar uma passeada. A folha está voltando, está ganhando vida, oh glória. A poeira está sumindo. Meu Deus, Deus é fiel. As páginas já não estão mais agarradas, não é? Oh, glória a Deus. Deus é santo. Deus é fiel. Falando, e nas folhas não está mais agarrada, esta palavra foi colocada aqui para isso, amados. No Salmo 119, não vou lembrar o versículo, o salmista vai fazer uma pergunta e ele mesmo vai responder, Senhor, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. É através da palavra que somos limpos. O Senhor Jesus, quando Ele está ali com seus discípulos, Ele fala, começa a lavar os pés dos discípulos, começa a ensinar eles. E Pedro, sendo Pedro, intrépido, que não se segurava, ele fala, Senhor, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Pedro, calma aí, Pedrão, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Oh, Jesus, não me lava, me dá banho, joga na minha cabeça, joga no meu corpo, eu quero ter parte contigo, quero andar contigo. Calma aí, Pedro, aquele que já tomou banho, aquele que se acha que se lavou, precisa apenas lavar os seus pés. Precisa apenas lavar os seus pés. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20. Precisa apenas lavar os pés. Precisa apenas fazer a manutenção. Precisa apenas diariamente lavar os pés. Naquela época as ruas eram de terra batida. Quando eles entravam nas suas casas, principalmente os judeus, eles tinham que lavar os pés. E diz assim no versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Agora, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Que vitória! Glórias a Deus! Ele, é Ele. Ainda não somos totalmente santos, mas em breve, muito em breve, e eu não vou cantar aquele hino, muito breve vai sair uma notícia, mas muito em breve vai sair essa notícia, de um povo que desapareceu,
de um povo que sumiu da face da terra, de um povo que cantava, de um povo que orava, de um povo que falava, de um povo que quando tinha oportunidade, você conhece Jesus, você já ouviu falar de Jesus, Nesse tempo, os nossos corpos humilhados, os nossos corpos abatidos serão transformados e nós seremos semelhantes a Ele, totalmente santo, totalmente puro, totalmente separado, porque esta é a vontade de Deus. Glórias a Deus. Eu sei. Pode ficar tranquilo que eu sei que essa palavra não arranca glória e aleluia. É uma palavra de reflexão, mas fique tranquilo, porque Deus está nos alertando hoje. Se nós quisermos entrar no céu, se nós quisermos estarmos com Ele, esta é a hora de nos separarmos deste mundo, esta é a hora de pararmos de nos embaraçarmos com os negócios dessa vida. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele fala, calma aí, aquele que se alista, ele faz de tudo para agradar o seu Senhor, ele não se embaraça com os negócios desta vida, os negócios desta vida são um pecado, o chamado ao militarismo, o chamado a servir ao Senhor, é a vida de santificação, é a vida de oração, é a vida de louvor, é a vida de comunhão, é a vida no poder do Espírito Santo, é a vida levantando pessoas, é a vida dando vida a pessoas, desviando daqueles que estão caindo no buraco. A santificação completa. E o que é a santificação completa? É a total separação do pecado. Vamos abrir comigo em Apocalipse. Demorou, mas chegou, né? Chegamos em Apocalipse. Fomos em Gênesis, chegamos em Apocalipse. Capítulo 20, versículo 6 vai dizer assim. Felizes os santos. Quem? Os santos. Ô glória. Os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Felizes, bem-aventurado, felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. Para aqueles que não sabem, existe duas ressurreições. A primeira ressurreição nós ressuscitaremos e seremos transformados e estaremos com Ele. A segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para o juízo. Mas aqueles que morreram em Cristo participarão da primeira ressurreição. Ressuscitarão e veja a promessa, amado. A morte não tem poder sobre eles. A morte não tem poder sobre eles. A morte não tem poder sobre eles. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo que a morte não tem poder sobre esses que creem no sangue do Senhor Jesus que foi derramado por mim e por você. Está na hora, igreja, está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordarmos. O inimigo não está brincando. O inimigo não está brincando. Ele já mostrou as suas garras há muito tempo. E se não vigiarmos, seremos enganados. Adão não era bobo, Eva não era bobo. Foram os primeiros, dotados de inteligência, sabedoria, força. Mas foram enganados, Eva foi enganada, Adão foi enganado também, foi levado. Mas nós temos o Espírito Santo, igreja, glória a Deus. Nós temos esse que está conosco, esse que nos ama, esse que nos chama, esse que nos alcançou, e Ele te chama para alcançar vidas, amados. Hoje é o tempo, hoje é o tempo de nos arrependermos, hoje é o tempo de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, hoje é o tempo de sujeitarmos ao nosso Senhor, de obedecermos aos seus mandamentos, a sua voz, a sua orientação.
A santificação, a santidade é uma arma de defesa também, amados. Muitas das vezes somos nós que damos armas para o inimigo, pecamos, e o inimigo vem e fala assim, olha lá, você fez isso, você fez aquilo. Mas quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andemos segundo o Espírito, igreja. Ele nos ama e quer que nós estejamos com Ele. Nós acabamos de ler no capítulo 20 de Apocalipse. Estes que ressuscitarão, estes que a morte não mais alcançarão, reinarão com Ele. Reinarão com Ele. Deus te quer ao lado dEle. Deus te quer ao lado dEle, para todo sempre. Deus tem preparado moradas celestiais. Deus tem preparado moradas celestiais. Mas é preciso que nós cooperemos com Ele. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor Espírito Santo esteja contigo, que Ele ilumine os seus olhos, os nossos olhos, os meus olhos, que Ele nos faça lembrar as palavras de Cristo, que Ele continue orando por nós, porque nós não sabemos como orar, que Ele continue nos defendendo, que Ele continue nos alertando, para estarmos separados. O arrebatamento é logo ali, amado. Não se distraia. Não fuja, não volte atrás, não volte atrás. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.